Eu gostaria de falar com os irmãos sobre os sinais do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E esses sinais, eles foram tremendamente apresentados para a humanidade num dia muito especial chamado Dia do Pentecoste. E esse dia do Pentecoste, ainda queiram ou não, causa muita confusão na cabeça das pessoas. E eu gostaria de falar isso para a igreja hoje, porque Jesus, quando subiu aos céus, Ele disse que eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar aquele que vai estar convosco até a consumação dos séculos. E naquele dia, essa promessa foi cumprida. Por isso eu acho muito importante que nós entendamos realmente o que aconteceu naquele dia, porque aquilo te afeta até hoje, vai continuar te afetando até os seus últimos dias, porque foi promessa do Senhor. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Amém. Glória a Deus. O Pentecoste, igreja, era uma data. Se você for olhar lá no Velho Testamento, no livro de Levítico principalmente, você vai ver que Deus instituiu várias datas, várias festividades. E o dia do Pentecoste era uma dessas. O dia do Pentecoste era a festa da colheita. Era um dia onde todas as nações de Israel, todas as tribos, as descendentes das tribos, todas aquelas nações que nasceram daquela nação primeira, inicial de Israel, eles se juntavam naquele dia para agradecer a Deus da colheita, do fruto da terra, dar graças a Deus por aquilo que eles, pelo sustento, literalmente, o sustento que Deus tinha dado. E essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa, exatamente. Foi nesse dia especial, foi naquela data especial, foi naquela ocasião que Deus escolheu para que o Espírito Santo fosse derramado sobre os habitantes da terra, para que o Espírito Santo fosse liberado dos céus, porque até aquele momento as pessoas não tinham ainda o Espírito Santo vivendo com elas. Elas precisavam de algum intermediador, continuavam precisando de um sumo sacerdote. Mesmo com Jesus já tendo vindo, ele ainda não tinha consumado aquela promessa. Mas naquele dia, Deus mostrou, o plano redentor da obra dele, e liberou para a terra, liberou para os habitantes, liberou para aqueles que criam nele, o Espírito Santo de Deus, como um símbolo da promessa de Jesus, com aquilo que Jesus disse está consumado, com aquele que nos teria agora, a partir daquele momento, que nos daria discernimento, que nos daria revelação, que nos daria conforto, que nos daria consolo e que nos daria contato direto com o Pai. Amém? Amém. Isso é maravilhoso demais, porque todos nós podemos ter contato com o Pai. Nós não precisamos mais de uma figura, nós não precisamos mais de intermediários. Nós podemos usar as pessoas, nós podemos pedir ajuda para as pessoas, nós podemos contar com aqueles que estão mais fortes do que nós estamos, mas nós temos que saber e temos que ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está disponível para todos nós, e o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, é o próprio Deus vivendo nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Mas quais são os sinais do Pentecoste? Porque eu disse que esse dia, ou esse nome, causa confusão. Alguns dizem a igreja pentecostal, ou os pentecostais. Por que tem essa confusão? O Pentecoste, queridos, foi a manifestação do Espírito Santo de algumas formas. Mas como eu disse,
O Espírito Santo de Deus é Deus. E Deus se manifesta da forma com que Ele quer. E Deus é criativo. E Deus manifesta de formas que nós nunca vimos antes, vai continuar nos surpreendendo a cada dia. Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus se manifestou de algumas formas. Eu gostaria de falar daquelas formas, porque cada uma daquelas formas tem um significado para nós. E se nós conseguirmos receber o Espírito dessa mesma forma, eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito mais edificada, uma vida muito mais perto de Deus, uma vida muito mais íntima, uma vida muito mais frutífera. Amém? Amém. A primeira forma que o Espírito Santo se manifestou foi através do vento. O vento, queridos, no verso 2 diz o seguinte: de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Eles estavam assentados em uma casa. Eles estavam num local. Eu não sei exatamente o tamanho desse local, mas a verdade é que os discípulos de Deus, que os discípulos de Jesus, eles ainda estavam amedrontados. Eles ainda estavam amedrontados por quê? Porque o Jesus tinha morrido na cruz por causa daquela mensagem. E eles agora estavam desafiando a César, desafiando o imperador, desafiando aqueles mesmos que tinham crucificado a Jesus, repetindo aquela mensagem. Então eles ainda estavam medrosos, estavam talvez um pouco escondidos, mas a palavra diz que mesmo assim, mesmo eles estando reunidos numa casa, que veio do céu um som, como um som de um vento impetuoso, que penetra os locais que nós não podemos entender. E o vento é uma coisa maravilhosa, porque o vento ele é muito parecido com a fé. Porque o vento você não enxerga, mas você sente. E você não sabe de onde ele está vindo, e nem para onde ele vai, mas ele está ali, e você sente. E a palavra diz que a fé é a mesma coisa. Você não consegue compreender ou explicar, mas você sabe que ela existe. É uma certeza que nós temos, que você não tem como explicar em palavras. É muito grandioso. Eles estavam reunidos com as portas de janelas fechadas, mas o vento do Espírito entrou, através de não sei aonde, mas chegou naquele lugar, e fez um som, e o local até se estremeceu, e o vento do Espírito Santo penetrou naquele lugar. Este vento nos lembra de alguma coisa, de algumas coisas. Quais são as coisas que o vento nos mostra? O vento do Espírito. Se você sente que Deus fala com você, às vezes até através do vento, e nós podemos sentir isso se deixarmos que Deus tome conta de nós, se deixarmos, às vezes, de esquecer de tudo, das preocupações, e simplesmente deixar que o Espírito Santo fale conosco da forma com que Ele quer, com o que Ele deseja, não você tentando direcionar o que Deus vai fazer, e não você tentando falar, Deus fala comigo assim, se Deus quer falar de outro jeito. Mas o Espírito Santo de Deus, através do vento do Espírito, Ele nos mostra, ou nos lembra, por exemplo, da vida. O que a palavra diz sobre como Deus formou o homem? Ele soprou o fôlego da vida dentro do homem. A vida foi nos dada através do sopro de Deus. Deus formou o homem, mas até o momento que Ele soprou a vida dentro de nós, nós ainda estávamos vivos, acordados, ainda não éramos um ser vivente, mas o sopro de Deus nos deu vida, e o vento do Espírito Santo traz vida. Amém. Sabe outra manifestação do sopro do Espírito, ou do vento do Espírito? Quando Ezequiel estava no Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, a minha esposa até falou isso na última reunião de mestres. A palavra diz que Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, e o vento do Espírito nos fez viver. E os ossos se ajuntaram, e as carnes começaram a de novo. Uma coisa de louco, não dá para entender, não dá para compreender. Mas o sopro de Deus, o vento do Espírito, ele é vento de vida. E aquilo aconteceu
e pode acontecer de novo. A segunda coisa, queridos, a mudança. Mudança de vida. O vento de Deus nos traz mudança de vida. Que mudança é essa? O Espírito Santo, diz a palavra, ele nos guia como um vento. Lá em João 3,8 diz que nós, mais uma vez, o vento você não sabe de onde ele vem, mas para onde ele vai. Aqui não está falando do Espírito Santo, está falando do vento do Espírito Santo. Que você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai, mas o sopro do Espírito Santo conduz e traz mudança, e nos traz um guia, nos traz uma direção. Quando o Espírito Santo vem, queridos, tudo muda, nada fica igual. É por isso que a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas se fazem novas através do poder, da presença, do vento e do sopro do Espírito Santo de Deus. Às vezes as coisas estão pesadas, carregadas, às vezes você está sentindo sem direção, mas quando o Espírito Santo de Deus, através do seu vento, do seu sopro, chega e toma a tua vida, você sente que você sabe agora para onde você vai. Agora você sente que a carga foi tirada de sobre os seus ombros. Agora você sente que você tem um propósito definido, porque o Espírito Santo de Deus remove toda a confusão. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus, no Pentecoste, naquele dia do Pentecoste, ele se manifestou através do vento. E ele continua se manifestando através do vento. Ele continua se manifestando através da natureza. O vento é um aspecto da natureza e toda a natureza está sob o controle das mãos de Deus. Amém? Mas a segunda coisa que naquele dia se manifestou foi o fogo. A palavra diz que no verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas. Eu vou falar das línguas daqui a pouco. Como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, sobre todas as pessoas ali, sobre todos aqueles que estavam presentes. As línguas repartidas, como que de fogo, pousaram sobre eles. Os discípulos estavam reunidos, obedecendo a palavra de Deus. Sabiam disso? Eles não estavam lá sem noção ou sem propósito. Jesus tinha falado em Lucas 24:49, ele disse o quê? Ficais em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem esperando, não comecem a obra. Tecnicamente a igreja ainda não tinha sido fundada, mas naquele dia foi o nascimento da igreja de Cristo. Porque como que as pessoas poderiam evangelizar sem o poder do Espírito Santo? Eles tinham que estar esperando. Por isso Jesus disse: esperem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E o Espírito Santo desceu com poder. Enquanto eles oravam, apareciam as línguas como que de fogo, que eram labaredas sobre cada um dos presentes naquele local. O fogo sempre representou também a presença de Deus. Como eu disse, o Espírito Santo ele se manifesta de muitas formas. Se manifesta através do vento, mas também se manifesta através do fogo. Deus é fogo consumidor, diz a palavra em Hebreus 11:19. As línguas de fogo comprovam que o próprio Deus estava ali presente, assim como foi lá na sarça ardente com Moisés. Quando Moisés estava lá no deserto, ainda sem um propósito de vida, tinha fugido do Egito, porque tinha matado um egípcio, e agora estava na terra distante. Deus se manifestou com Moisés através de uma labareda de fogo que consumia uma sarça, mas a sarça não morreu. Era um fogo que estava queimando a sarça, mas a sarça continuava ali. E assim foi manifestada a presença de Deus para Moisés, e assim foi repetidamente manifestada a presença de Deus naquele momento, através do fogo. E o fogo também representa algumas coisas para nós. Eu vou falar daqui a pouco. Quais são as coisas que o fogo representa, queridos? A primeira coisa é luz. O propósito do fogo, um dos propósitos de tudo, é luz.
Porque a palavra de Deus diz que o fogo, ele dissipa as trevas. Lá em Salmo 105:39 diz que o fogo, que o caminho que não é iluminado com a luz, que o fogo traz luz, ele dissipa as obras da terra, das trevas. O fogo é de Deus. Deus decidiu enviar o diabo e os seus demônios para o lago do fogo e do enxofre. Isso não quer dizer que o fogo é do diabo. Tudo é de Deus. Deus criou tudo, o diabo não criou nada. O diabo só corrompe, destrói, modifica aquilo que Deus criou. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Ele não sabe criar absolutamente nada. Mas o fogo dissipa as obras das trevas, fazendo com que nós nos tornemos o quê? Luz do mundo. O fogo consumidor de Deus, se nós estamos revestidos com esse fogo, quando nós oramos às vezes, até em linguagem, figurativa, e dizemos: Senhor, nos reveste com teu fogo. Quantas vezes você já ouviu um crente orando assim? Senhor, nos reveste com teu fogo. É isso, para que o fogo de Deus seja tão visível na tua vida, que você se fará luz sobre as trevas que estão neste mundo. O fogo também é calor. Calor, o fogo queima e purifica o interior do coração. Assim disse João Batista, lá em Lucas 3,16. Isaías também foi purificado com uma brasa de fogo. O fogo purifica. O calor do fogo do Senhor, ele consome aquilo que não presta, ele dissipa as coisas das trevas. O fogo é aquele elemento que os metais preciosos precisam ser levados ao fogo, para que sejam purificados, para que possa ser separado as impurezas. O fogo consumidor do Espírito Santo tem muito poder. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja através do fogo, o cristão, ele ilumina e aquece as pessoas. As pessoas que estão revestidas com o fogo do Espírito, elas são pessoas calorosas. Elas são pessoas que você quer estar perto delas. Elas são pessoas que traz uma calma, que traz uma ideia de pureza, uma sensação de bênção. Assim como as pessoas que são carregadas também, nos repelem às vezes. O fogo do Espírito Santo é maravilhoso. Passamos a ter um coração ardente pela palavra de Deus. Um coração que arde pelas coisas de Deus. Um coração que arde pelo Evangelho, pela vida de Jesus Cristo aqui na terra e por aquilo que Ele nos ensinou. A terceira forma de manifestação foi de línguas. Não foi a única. Eu creio que muitas pessoas colocam uma ênfase demasiada sobre a questão das línguas. As línguas é uma forma que o Espírito Santo se manifesta ainda até hoje. Eu creio nisso. Eu creio nesse dom do Espírito. E a Bíblia diz que são vários dons do Espírito. As línguas, o dom de línguas é um deles. E aquele dom foi significativo naquele dia. Mas teve uma razão. As línguas, elas não vêm para causar confusão. Elas vêm para terminar a confusão. Elas vêm para esclarecer. Lá no verso 4 diz o quê? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A festa do Pentecoste, ela era tão conhecida, como eu disse no início, que todas as pessoas de várias outras nações, na verdade, se você ler o texto todo, eram 15 nações representadas ali. 15 nações. 15 dialetos. E eles estavam todos indo para uma festa. E as pessoas não entendiam umas às outras. Naquela época, aquelas pessoas que estavam ali, eram na sua grande maioria pessoas iletradas. Não era todo mundo sabendo o idioma de todo mundo. Até hoje nós, sabemos a dificuldade que é um novo idioma. Viemos aqui para esse país, temos que estudar. Passamos anos aqui para aprimorar o inglês. Imagina 15 idiomas. Imagina 15 dialetos. Até dentro do próprio Brasil, até dentro do próprio Estados Unidos, às vezes você não entende um sotaque.
palavras de outro estado, era complicado, e as pessoas não eram letradas. Com o dom do Espírito Santo, o propósito foi que naquele dia, naquele momento, o dom do Espírito Santo, as pessoas começaram a falar nos seus idiomas, em outros idiomas, e todos se entendiam. Então ele trouxe um entendimento, não foi uma confusão. Ele trouxe uma forma de que todos pudessem participar daquela festa e se entendessem, compreendessem as grandezas de Deus. Por isso eu digo que as línguas têm um significado. A primeira coisa que as línguas representam, queridos, é a união. A união. Antes os povos, bem antes, todos os povos falavam um idioma só. Mas Deus confundiu os idiomas. Lá no episódio da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, Deus quis confundir, porque a arrogância daquela civilização que estava querendo construir uma torre tão alta para chegar até os céus, e Deus de propósito colocou confusão de línguas para que eles não conseguissem colocar a cabo aquele plano maluco, e eles tiveram que se separar. Talvez até através daquilo também Deus teve a intenção de povoar a terra, porque ainda era muito cedo na história da humanidade. Mas as línguas no dia do Pentecoste deram um sinal de união, não de confusão. Deus uniu novamente o que era desunido naquele dia, porque aquele dia era especial, aquele dia era significativo, aquele dia era o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que creram no Senhor Jesus. Através do Espírito Santo as pessoas estavam se entendendo, através do Espírito Santo elas estavam unidas, de nações diferentes, todas chegaram ali e se confraternizaram, e entenderam a mensagem, entendiam uns aos outros, e entendiam aquilo que eles precisariam a evangelizar a partir daquele momento. As línguas também significam missão. Sabe por quê? Porque aquelas nações representadas ali, aquelas 15 nações, depois que acabassem as festas, cada um ia voltar para o seu lugar. E se eles não tivessem se entendido, se eles não tivessem entendido a mensagem, eles não iam ter como levar para adiante. Mas o fato que Deus trouxe naquele momento todas aquelas línguas e a compreensão daquelas línguas, aquelas pessoas puderam ir de volta para suas terras e repetir, e evangelizar, e falar sobre o que eles tinham ouvido e entendido da parte de Deus. Quando o Pentecoste, o Espírito Santo vem sobre a igreja, queridos, cada cristão assume o seu papel missionário, porque todos nós temos um. O milagre, tem um ditado, ele não está na boca, ele não está no ouvido dos ouvintes, na verdade, ele está na boca dos falantes. O milagre muitas vezes é o falar, não é o ouvir. Nós precisamos falar a palavra de Deus para que haja milagre, para que haja consumação de bênçãos. Deus quer usar as nossas línguas, as nossas bocas, as nossas vozes, para que o milagre da evangelização possa acontecer. A igreja, antes do Pentecoste, não tinha entendimento. Deus estava formando ali a igreja. Não haveria como formar uma igreja sem entendimento. Não haveria como esperar que aquelas pessoas fossem para as suas terras e começassem a evangelizar, se não houvesse entendimento. Mas com o poder do Espírito Santo, elas começaram a falar o idioma e uma língua que todos podiam compreender. Lembre, lá em 1 Coríntios 12, 7 diz o seguinte: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O Espírito Santo jamais vai se manifestar sem um propósito. O Espírito Santo não se manifesta só para os nossos caprichos. Existe um propósito. E quando o propósito é de Deus, ele vai adiante, ele dá certo, ele se consome, ele se concretiza. O Pentecoste trouxe línguas, para que houvesse naquele momento entendimento, comunicação e evangelização.
Isso é muito grandioso. Amém? Amém. Queridos, a manifestação do Espírito está disponível ainda. O Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de nós. Ele é Deus dentro de nós. A palavra diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é casa do Espírito Santo. Ele é onde o Espírito Santo está habitando. É por isso que tudo que nós fazemos que causa dano a esse corpo é pecado. Não é só as drogas, não é só as bebidas, não é só o cigarro, é tudo. Se você não dorme direito, é pecado. Se você não descansa o suficiente, é pecado. Se você não come bem, é pecado. Tudo que você faz que não causa um bem à tua casa, a morada do Espírito Santo, é pecado. Porque o que está dentro de nós é santo, é perfeito. E se o Espírito Santo de Deus é o de mais precioso que nós temos que dar a Ele uma casa sadia. Por isso que nós temos que edificar as nossas vidas. Por isso que nós temos que pedir a Deus para que nos santifique. Porque nós precisamos estar sendo uma morada que o Espírito Santo gosta de estar. Se o Espírito Santo está bem abrigado dentro de nós, ele vai se manifestar a cada dia de forma diferente. Ele vai continuar se manifestando através do vento. Ele vai continuar se manifestando através do fogo. Ele vai continuar se manifestando através das línguas que o Senhor vai te dar. Mas ele também pode se manifestar de outras várias formas. E cada uma delas vai te trazer uma sensação maravilhosa de sentir Deus, de sentir a presença dele fazendo algo dentro de ti, trazendo uma mudança, trazendo uma direção, trazendo uma evidência diferente, trazendo algo que você não sabia e trazendo a presença dele cada vez mais para dentro de ti. O verdadeiro Pentecoste é isso. O Pentecoste é a manifestação do Espírito Santo. Não ficou só lá em Atos. O Pentecoste pode continuar acontecendo nas tuas vidas. O Pentecoste pode continuar acontecendo por você a cada dia. Falando, Senhor, traz o Pentecoste. Senhor, traz o quê? Uma manifestação do teu Espírito. Fala comigo da forma que o Senhor quiser, Senhor. Eu não vou ficar falando, Senhor, fala comigo assim. Senhor, me diga aqui. Deixa o Senhor falar contigo da forma que o Senhor quer. Que você possa ser surpreendido. Que você possa ser, agradavelmente surpreendido por Deus. É tão bom ser surpreendido para as coisas boas, não é? Você, às vezes, nessa época de Natal, talvez ganhar um presente que você não esperava. Ou você se surpreender com uma pessoa que chega e te dá um abraço, te dá uma palavra, te dá um conselho, liga para ver como é que você está. E essas surpresas que Deus proporciona nos faz sentir tão bem. O Espírito Santo de Deus quer continuar se manifestando através da tua vida. Essa era a mensagem que eu queria dar para a igreja hoje. Para que Deus possa continuar fazendo essa obra maravilhosa. Esse presente do Espírito Santo é o maior presente que você já teve. Não vai haver nada mais importante do que isso. E você recebeu esse presente de Deus quando você disse, Senhor Jesus, eu aceito o teu sacrifício. Eu aceito o teu senhorio. Eu aceito a tua pessoa como Deus Filho. Eu te recebo. Eu te entrego a minha vida. E eu quero que o Senhor mude a minha vida. E o Espírito Santo veio abrigar-se em ti. Todos os dias, queridos, que você acordar, é uma oportunidade única. Todos os dias que você acordar, você pode falar assim, Senhor, fale comigo hoje. Senhor, fale comigo para onde eu for. Fale comigo quando eu estiver dirigindo. Fale comigo através da natureza. Fale comigo através das pessoas, Senhor. Use as pessoas para trazer suas notícias para mim. Use as pessoas para trazer as respostas. Use as pessoas para abençoar a minha vida. Senhor, faça que eu também seja essa mesma pessoa para a vida de outros. Me ajude a ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Me ajude a ser o seu mensageiro, o seu embaixador. Senhor, que o seu Espírito Santo possa se manifestar através de muitas outras formas. Que possa ser através do vento, do fogo e das línguas. Mas que possa ser também através
da natureza, que possa ser através até das coisas, de tudo. Deus fala conosco de muitas formas, amém? Que Deus abençoe a você ricamente, queridos. Eu desejo a vocês um ano novo repleto de bênçãos maravilhosas. Eu espero que cada um de vocês esteja aqui na quinta-feira, porque nós vamos entregar ao Senhor as nossas últimas horas, e nós vamos começar o ano de 2016 na presença dEle, e que esse ano de 2016, que não seja só modinha não, que não seja só resolução, mas seja mudança mesmo. Senhor, faz mudança comigo nesse ano. Senhor, me mude para melhor. Eu quero ser uma melhor pessoa, eu quero ser um melhor cristão, eu quero ser o melhor pai, mãe, eu quero ser o melhor funcionário ou patrão, eu quero ser o melhor, ministro dentro da igreja, a minha liderança seja aperfeiçoada, eu quero ser a melhor pessoa, quero ser o melhor filho, Deus. E que todas essas coisas se realizem na tua vida. Que você realmente possa entender que a vontade de Deus é essa. Ele quer te abençoar.